Saudações, um abraço a todo mundo. Novamente estamos aqui voltando com a gravação de vídeo. Bem simples, bem caseiro, bem informal. Mas estou tentando aqui transmitir minhas lembranças, meu conhecimento. Desculpe pelas limitações. As limitações que eu digo são não muito extensivas para trazer conhecimento, mas são minha alma que traz conhecimento, e eu tenho certeza que muitos vão adquirir algumas experiências comigo e talvez lembrar de algumas experiências suas. A minha intenção é despertar, é perguntar: avivamento ainda é possível com fenômenos espirituais, com fenômenos sobrenaturais, com revelação vinda do céu, Deus agindo no meio do seu povo, anjos, sinais, prodígios e maravilhas. Falando em sinais, eu estou aqui com o livro de Deus, no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aqui, ó. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado tudo isto, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Confirmando a palavra com sinais. Começa aqui a leitura: esses sinais seguirão os que creem, e confirmando com sinais que se seguiram. Sinais. Nós precisamos de sinais. Temos fome de sinais. Necessitamos de sinais divinos para que o povo seja impactado com este Deus poderoso. A Bíblia Sagrada diz aqui, ó, que eles pegaram serpentes, expulsaram demônios, né? Colocaram as mãos sobre os enfermos e foram curados. É claro que nós temos que conhecer o poder de Deus e a palavra. O poder de Deus é cura, milagre, libertação. E a palavra é conhecimento, ensinamento, crescimento espiritual. Essas duas mensagens têm que andar juntas. Conhecer o poder de Deus e a palavra. Senão vai crescer de um lado só. Só o poder de Deus é interessante, é maravilhoso, mas é preciso conhecimento, entendimento, crescimento espiritual através dos ensinamentos bíblicos, né? A valorização do homem com Deus, a sua missão, as suas responsabilidades, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre nós, a palavra confortante, reveladora, instruidora, palavra de conhecimento, de crescimento, vindo de Deus. Nós teríamos muitas mensagens nesta área, mas estou falando sobre fatos sobrenaturais, coisas divinas que me aconteceram durante esses 47 anos, que creio que não vai dar tempo de, vamos dizer assim, de gravar tudo, né? São 47 anos de história. Muitas vezes eu fico quieto e passa na minha cabeça como um filme das coisas acontecidas, porque eu vivi para Deus. Fui missionário desde os meus 15 anos. A primeira credencial foi assinada pelo pastor Raul de Castro, quando presidente interino, quando o nosso presidente Foca viajou. E eu estava com um movimento aqui em Irati, e ele me chamou e me deu uma credencial para que eu pudesse apresentar às autoridades. Eu já tinha uma credencial dada pelo meu pastor que me batizou, pastor Sebastião Mendes de Oliveira, uma credencial de obreiro auxiliar. Com aquela carteira, em 1968, eu comecei a abrir obras, visitando cidades,
como Jaguariaíva, Itararé, Sengés, Sertão de Cima, Castro, Piaraí, que já tinham as nossas obras, e eu os visitava como pregador, como missionário. E abrindo a cidade de Irati, batizei 182 pessoas, 2 cidades que foram evangelizadas, com maior sacrifício. Eu fazia muitas vezes caminhadas de 18 quilômetros, saía à noite, 10 horas da noite, chegava de manhã em Irati pelas 8, 9 horas, caminhando noite adentro para fazer o programa de rádio, que eu morava em Irati. Então, esses sinais seguirão os que creem. Acredito muito em sinais, acredito muito no conhecimento da palavra, na instrução da palavra de Deus, né? Que é a base do sustento espiritual, é a palavra. Mas o poder de Deus, cura, libertação, vitórias, devem acontecer. E esses sinais seguirão os que creem. Quem não crê, esses sinais não vão seguir. Esses sinais seguirão aos que creem. E o final aqui diz aqui que os sinais seguiram os apóstolos até os tempos finais e continua. Tempos finais dos apóstolos, porque os atos dos apóstolos parou. Mas os atos do Espírito Santo continua. O Espírito Santo continua atuante como comandante em chefe das forças aliadas de Cristo na terra. Não é? Então, esses sinais seguirão os que creem. Como falei desde o início das gravações, que eu vou contar coisas pitorescas, coisas sobrenaturais, coisas que me aconteceram. Me lembro muito bem quando na minha mocidade eu fui convocado, chamado. Eu estive em Garapuava, estive em Vila Nova do Pinhão, e as coisas foram crescendo ao meu redor sem que eu tivesse conhecimento, e novas pessoas me chamavam. E eu fui chamado para fazer uma campanha na cidade de Campina da Lagoa, aqui no Paraná. Era uma pequena comunidade, muito simples, muito humilde. Eu realizei um trabalho especial naquela igreja, em Campina da Lagoa, e as pessoas começaram a me convidar para ir à região dos sítios, dos distritos, dos pequenos lugarejos. E eu tinha comigo esta palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra ide me captou, me sequestrou, me inundou minha alma. Eu nunca entendi quando pessoas mandavam Jesus fazer as coisas. Vai Jesus lá naquela serra, vai Jesus naquele hospital, vai lá Jesus naquela cadeia, vai lá Jesus naquela cidade, vai lá abençoar meu tio, minha avó. Eu disse, mas como mandar Jesus? Se a palavra de Deus disse ide, eu tenho que ir, levar Jesus na minha vida e orar por pessoas. E passa na minha cabeça vários acontecimentos. Quando trabalhei no Mato Grosso, estive na aldeia dos Chavantes. Ela tinha uma Índia completamente tomada por fogo selvagem. Uma doença terrível que acontece com a população ribeirinha. Orei por ela. No momento da oração, debaixo de pés de bananeira, aquela Índia estava coberta com folhas de bananeira. Toda, vamos dizer assim, uma palavra popular, toda charqueada, toda cortada daquela doença. E aquele vento veio, soprou, eu estava fazendo uma campanha em Ladário, junto com Corumbá. Aqueles índios à noite vieram atravessar aquele grande rio de canoa, como eu atravessei, para visitar aquela aldeia, e trouxeram a boa notícia: as feridas daquela Índia secou-se, ela cantou, ela se alimentou, e toda aquela tribo estava atravessando o grande rio para estar comigo na campanha, em Ladário. Eu estive em Corumbá também. Em Corumbá eu estive na cidade de Porto Soares, tive contato com Santa Cruz de la Sierra. E caravanas vieram da Bolívia em Corumbá assistir às nossas reuniões de cura, de milagre, de libertação. Maravilha. Mas voltando a Campina da Lagoa, eu fui na primeira comunidade, chamada Roseiral, se não me falha a memória. E era noite lá. Eu fui a pé, levei mais de meio-dia caminhando, com um grupo de pessoas. E lá eles colocaram lampiões nos galhos das árvores. E eu realizei a reunião, dormi numa casa feita de pau a pique, uma cama feita de paus,
de mato, um colchão de palha. Na madrugada, o pessoal que dormiu ali ao redor levantaram comigo e nós fomos para uma outra localidade chamada Três Peroba, ou Três Pinheiros, já faz muito tempo. Realizamos um outro encontro. Fomos a pé, comemos mamão na beira da estrada, né? Aquele povão enorme. Chegamos num local onde eu estava atravessando para ir para Alto Piquiri. Eu vi um pessoal fazendo um mutirão. Muitos homens trabalhando, capinando hortelã. Eu nunca tinha visto plantação de hortelãs, que eram feitas a combustível, tinha um alambique ali. Me deu a vontade de falar com aqueles trabalhadores. Eu estava num alto e eles estavam numa serra, capinando, cantando, gritando. Chamei a atenção, veio um senhor chamado seu Zezinho. Disse, mas quem é o senhor? Eu sou um missionário. Ele pegou, tirou o chapéu e chamou, oi, venham aqui, missionário quer falar. Eu orei o Pai Nosso, disse que eu era uma pessoa caminhante, que eu ia a Alto Piquiri. E seu Zezinho disse, eu faço uma oração por nós. O pessoal tirou o chapéu, se apoiou nos cabos de enxada, de foice, havia ali carroções cheios de hortelã. Primeiro eu perguntei o que era aquilo, disse, não, isso aqui é levado no alambique, é cozido essas ervas, tirado um óleo de hortelã para enviar para a fábrica. Pessoas que compram aqui, nem sei para que é. Dizem que é para combustível de avião, para fábrica de doce, nem ele sabia, somente ele vendia tonéis daqueles caldos que saía daquela hortelã. Eu orei e pedi a Deus, me ajoelhei, se ajoelharam também ali naquela roça enorme, numa serra, e com um grupo de pessoas que já tinham vindo comigo desde Campina da Lagoa. Aí o seu Zezinho, muito emocionado, enxugando as lágrimas, me disse, olha, eu estou morando naquela casa lá embaixo. De lá eu vi uma casa na beira do rio, cercado por matos verdes. Não daria para o senhor ficar hoje? Aí eu dispenso o pessoal aqui, para que vão para as casas, trazer as famílias. Aí ele me apontou para uma outra serra e disse, está vendo aquela casa? É uma casa nova, eu vou me mudar lá. Não tem ninguém morando. É uma casa feita de tabuinhas. Gente, eu nunca tinha visto uma casa coberta de tabuinhas. Não era telha, tabuinhas. E o seu Zezinho disse assim, o senhor vai lá fazer uma reunião? Eu olhei para o povo que estava comigo, concordaram. E daí um deles disse, mas temos que avisar Alto Piquiri que o senhor vai amanhã então. Aí um deles se destacou e emprestou um cavalo por ali, o seu Zezinho providenciou, ele foi avisar que não seria aquela noite em Alto Piquiri, seria na noite seguinte. Aí eu desci lá com o seu Zezinho, o pessoal foi dispensado, eram umas 3 da tarde, 4, e eles foram para as casas. Olha, vai ter reunião na minha casa. Ele era o patrão ali naquela região. Lá naquela tábua de Tabuinha, casa nova. O pessoal se afastando, cada um para o seu lado. E eu desci na casa do seu Zezinho com aquele povo que vinha comigo já de outras etapas. Aquela senhora nos recebeu muito bem, pediu para as filhas, para as pessoas que estavam comigo, aquelas mulheres também, que fossem pegar galinhas que estavam no terreiro, debaixo do soalho, e fizeram uma janta enorme. Era uma casa simples, casa grande, mas ainda chão batido. Nós jantamos e tudo mais. E depois eu disse, seu Zezinho, eu vou subir lá na casa então. Só sopra esse carreiro, já vamos lá. Lá não tinha chave nas casas, né? Só uma tranca, uma tramela. Eu cheguei lá, estava toda cheirosa aquela casa, repartida, né, para moradia, mas não havia ninguém, nem móveis. O sol já estava se pondo. E eu fiquei lá orando, buscando a Deus, enquanto o povo foi buscar suas famílias nas chácaras vizinhas, nas colônias vizinhas, naquelas casas cobertas de sapê. E eu fiquei ali orando, buscando a Deus. A noite veio, estava muito estrelada, né? Noite bonita, o vento da noite já estava batendo. Né? Eu andei um pouquinho por ali ao redor da casa e vi muitas madeiras que foram cortadas, queimadas. Eu me afastei um pouquinho da casa e me ajoelhei e busquei a Deus que me usasse, porque o povo ia chegar. De vez em quando eu subia e olhava para aquela planície, ou não era planície, era uma serra, não é? Nada. Eu olhei no meu relógio, 8h pouco da noite, e não vinha ninguém. Aí eu voltei a orar de novo, já preocupado. Quando eu voltei de novo na casa, eu olhei para a serra, lá de cima para baixo,
Parecia que o céu tinha descido na terra, estrelado. Pessoas com lampiões, com velas, com tochas, de todas as regiões vindo pelo meio do mato, pelos carreiros, pelos caminhos, se dirigindo àquela casa. Fiquei impressionado de ver tantos lampiões, tantas tochas, tantas lanternas, o povo iluminando o caminho. Já era noite e a casa ficou super lotada. Seu Zezinho, muito emocionado, agradeceu e disse: pode começar, missionário. E eu comecei a falar do amor de Deus, das curas, dos milagres. Pessoas enxugavam lágrimas, pessoas choravam. A unção de Deus tomou conta. Eu orei, comecei a orar e Deus começou a curar na hora pessoas com tumores, com braços paralisados, com surdez. Ali, aquela casa iluminada por lampiões a querosene. Não coube o povo dentro da casa, ficou para fora. Gente, eu orei para um homem que estava com a perna arrastando. Enquanto aquele homem não andou, eu não parei de orar, porque o povo estava ali na expectativa, olhando, emocionado. Ensinei algumas canções para aquele povo, né? Me lembro algumas delas. Deus mandou a cura divina, já tirou a minha alma da ruína. E assim fui ensinando canções. Minha gente, nós não vimos o tempo passar e as horas passarem. Eu orando para aquele povo, o pessoal saía para fora, entrava outro grupo, eu colocando as mãos, eles cantando, louvando, lá fora aquele povo assentado. De repente, a surpresa, começou a amanhecer. E o sol veio, e nós estávamos ali, no sereno da manhã, passamos a madrugada, e o sol veio com toda a intensidade. Terminamos a reunião lá pelas 8 da manhã, descemos aquela serra, aquele povo, alguns já tinham ido embora para recomeçar o trabalho, e recomecei minha caminhada para Alto Piquiri. Lá chegando, à noite, eu não sabia que era tão longe assim. Estava novamente a casa superlotada. Eu não tinha me alimentado, apenas comia na estrada. Tinha muitos cafezais, a gente via pé de mamão na beira da estrada. E a reunião começou em Alto Piquiri, já à noite, jantei com aquele pessoal. No outro dia fomos num outro local a pé. E no outro dia, a pé, num outro local, e aumentando o povo nos seguindo. A multidão pelos campos e valados. E a glória de Deus se manifestando. Nós caminhávamos com aquela multidão, cantando as canções, os corinhos aprendidos nas reuniões passadas. Chegamos numa reunião, minha gente, anunciaram que iam me levar para um lugar chamado Alto Piquiri, mas era muito longe. Alguém já tinha avisado que eu iria lá. Arrumaram uma caminhonete com uma carroceria e nós passamos a dormir naquele local e fomos na direção de Alto Piquiri, que era muito longe. A pé não chegaria, levaria talvez um dia, 2 dias. E nós fomos com 19 pessoas empilhadas naquela caminhonete. Lá num determinado ponto, deu um estrondo naquela caminhonete. Aquele senhor motorista veio e disse, olhou embaixo, olha, caiu o cardão, o diferencial quebrou, eu nem sabia o que era isso. E ele saiu pelas fazendas por ali, veio algumas pessoas com ferramentas, disse, olha, vamos dar um remendo, mas as peças tem que comprar. Ele disse assim, missionário, vamos ter que voltar. Eu disse, não, vamos continuar, mas a caminhonete não vai suportar. Eu disse, vamos assim mesmo. Aí ele disse, por que temos que ir? Porque estão nos esperando lá. E isso já estava à noite, gente. E nós caminhando com aquela caminhonete com dificuldade, o povo descia, empurrava, saía fumaça. Não foi um concerto, foi um remendo que fizeram. Minha gente, chegamos no local com aquela pessoa que nos levava, disse, olha, é aqui, ó, a casa de oração que estão esperando é lá embaixo, tem que descer a pé. Deixa o carro aqui, vamos descer por uns carreiros. É a sítio, gente. E lá embaixo te viu um barracão que parecia que estava iluminado. E muitos carros, muitas carroças. Olha lá, o povo está esperando. Já era perto de 1 da manhã, em Alto Piquiri. E eu fui descendo, escutando canções, já era um povo que estava ali, evangélicos, né?
me esperando. Quando eu entrei, aplaudiram, choraram e me apresentaram uma senhora que era da Igreja Assembleia de Deus. Ela disse: olha, essa mulher aqui foi usada em profecia. Ela disse: assim diz o Senhor, quebrou o carro que estava trazendo o meu servo, mas ele vai vir, vamos continuar. Era 1h, o povo reunido ali com aquela senhora, que eu não a conhecia, ela dirigindo a reunião, dizendo: ele está chegando, está para chegar. Não tem telefone naquele lugar, não tinha telefone, não tem televisão, não tem telégrafo, nada, somente a voz do Espírito Santo. Aí quando cheguei, o povo se aplaudiu. Aquela dona da casa disse assim: gente, estamos ainda sem jantar, vamos fazer uma janta. E ela deu ordem para alguns rapazes buscar arroz lá no depósito e panelas no fogo, né? Vamos fazer uma janta para o missionário. E para o povo que veio com ela, nós estávamos 19 pessoas. Aí já mataram frango por ali, e a água fervendo, fiquei conversando com o pessoal, arroz com frango. Nós comemos, viu? Já era madrugada adentro, quase amanhecendo, eu comecei a reunião e orei para aquele povo, e amanheceu o dia, nós estávamos ali, com muita gente curada, libertada, gente que chorava, se abraçava para acontecer as operações na hora, as coisas que aconteciam na hora, os sinais na hora. Haja visto, meus irmãos, que eu estava quase com a mesma roupa. Eu tinha uma mochila, uma Bíblia, não dava tempo de lavar a roupa. Eu estava ali, vestia camisa amassada, calças amassadas, lavava o rosto, tomava banho em alguma bica no sítio. No sítio tem muita bica no meio do mato, né? E isso, meus irmãos que estão me ouvindo, passou 23 dias, 23 locais a pé. E cada local que eu ia, terminando a reunião, eu soltava um envelope para que o povo me ajudasse a voltar para a minha casa. E dizia: olha, vocês vão me levar lá em Campina da Lagoa, que vai ter uma grande concentração na minha despedida. E eu avisava bem que eu ia me despedir em Campina da Lagoa. E, minha gente, o povo foi naquele 24º dia em Campina da Lagoa, uma verdadeira multidão em frente àquela igrejinha que eu comecei. Começou a chegar muita gente, inclusive um caminhão com toras de madeira, descarregando para construir a igreja. E deram um conselho para aquele pastor que me chamou, pastor muito simples, que andava até de pé no chão, colhia café para poder viver. Disse: olha, essa madeira o senhor pode trocar numa serraria por tábuas para aumentar a sua igreja. Minha gente, foi uma noite memorável, na frente da igrejinha, né? Se alguém lembrar desacontecido, que nunca mais vi esse povo, me lembro que o pastor chamava-se Sebastião, ele era de Minas Gerais. Há muitos anos que não sei deles mais. Aí, trouxeram os envelopes, me trouxeram para me voltar para casa. Eu mais ou menos contei aquela noite, me lembro que eram mais ou menos uns R$3.000, 3.500 por aí, no dinheiro de hoje, porque aquele tempo era cruzeiro ainda, né? No outro dia de manhã, eu disse assim, naquela noite eu disse: olha, eu vou para casa amanhã cedo, tem um ônibus que sai aí às 10 da manhã, mas eu vou ter que trabalhar, disse aquele senhor que estava na casa. Dormia na igreja, em cima dos bancos da igreja, com um colchão, dentro da igrejinha, bem pequenininha. Um dos dias mais felizes da minha vida, naquela região, foi ter dormido naquela igreja, aquela comunhão com Deus, aquele dormir reparador, sabe? Eu dormia que não via a noite passar. E me levantava descansado, levantava alegre, feliz, né? Eu atendia crianças, eu cortava cabelo das crianças, né? Eu fazia curativo em pessoas que... Minha mala tinha de tudo. Tem até alguns remédios, primeiros socorros que eu usava em pessoas, né? Aí de manhã aquele senhor me acordou e disse: olha, eu vou ir trabalhar, colher café de pé descalço, fica minha esposa, vai fazer um cafezinho aí, os filhos já vão lhe atender, o mais velho vai lhe levar na rodoviária, lá em Campina da Lagoa. De manhã cedo eu levantei, tomei o café, me despedi, tinha muita gente que me abraçou e choramos junto, talvez nunca mais volte. Eu tinha uma fotografia minha, dei para eles, o missionário Ayrton Francisco Silva. E fui com aquele menino até a rodoviária. Mas foi me incomodando, minha gente, a pobreza daquele obreiro de Deus naquela região. E Deus me colocou no coração: faça uma compra de alimentos para ele, roupas. As crianças não tinham roupas, era uma miséria total. Eu não estou falando isso para a glória
minha, não. Chegamos lá, eu comprei a passagem, faltava mais de 1 hora para o ônibus sair. Eu fui ao mercado, peguei uns carrinhos e enchi o carrinho de todo quanto é mantimento. Arroz, feijão, macarrão e roupas para eles, mais ou menos, perguntar qual é a idade da sua irmã. Eram 5 crianças. Comprei um brinquedo para cada um, vários carrinhos de compras. Chamei um táxi, o táxi não cabe tudo isso. Aí consegui um jipe e o rapazinho falou para mim, o senhor vai levar isso? Não, vou mandar para tua casa. Para nós, é verdade. Minha gente, paguei o mercado, paguei os brinquedos, paguei a roupa, paguei os sapatos de cada criança, sapato para ele também, sapato para a esposa, e alimentos de todo tipo. Muito alimento. Eu gosto de abastança, eu gosto de comprar muita coisa. Naquela casa não tinha, eles repartiam o pãozinho deles. Sabe? A última vez que tomei café, ela disse, olha, não coma margarina, que é do missionário. Eles comeram um pedacinho de pão lá e eu comi a margarina deles. Aí eu peguei, chamei o jipe, pôs aquele rapazinho para sua casa, leva ele. Nunca mais vi aquele pessoal. Fui contar o dinheiro, me sobrou pouquinho dinheiro, porque eu gastei muito para eles, gastei quase tudo, roupas para cada um, várias mudas de roupa, né? E alimento para passar mais de um mês, talvez muito mais, eu não tinha ideia, né? Cheguei em Ponta Grossa e meu tio, minha mãe me chamaram de tudo. Quando é que você estava? Desesperado. Meu tio me entregou uma lanchonete para trabalhar. E eu fui trabalhar. Olha, você vai me pagar essa lanchonete aí, vai me ajudar? Aí no primeiro dia apareceu um grupo de pastores que eu conhecia para tomar café naquela lanchonete na rodoviária. Um deles me reconheceu. Você não é um missionário, o que o senhor está fazendo aí? Ah, estou trabalhando. Você não pode cair, você é ungido de Deus. Estavam indo para São Paulo numa convenção. Eu peguei, fechei a lanchonete, entreguei a chave para meu tio, juntei aquele dinheirinho, peguei minha roupa como estava e peguei um ônibus e fui para São Paulo numa convenção. Nunca tinha ido a São Paulo. Endereço da Praça Olavo Bilac, número 90. Cheguei lá com uma malinha de roupa, fui num hotelzinho, uma pensão muito simples, lavei algumas camisas na pia e achei a convenção na igreja nossa, na Praça Olavo Bilac, número 90. E lá fiz algumas amizades e algumas pessoas de Ponta Grossa. O que está fazendo aqui? Eu estava muito sujo, muito mal arrumado. E lá alguém chamado pastor Ari de Oliveira me viu conversando, junto com o pastor Sebastião Bento de Oliveira, pediu informação e me convidou para fazer uma campanha em Aquidauana, Mato Grosso. Você vai aqui para o Campo Grande, pega o ônibus, me ensinou. E eu voltei a Ponta Grossa com aquele dinheirinho. Estava chegando a época, era mês de junho, para ir para Mato Grosso, eu nunca tinha ido a Mato Grosso. Eu não tinha dinheiro, ninguém me ajudava. E eu no rádio, um dia, fui convidado para dar uma palavra, eu disse que eu iria para Mato Grosso. Aí aquele senhor que apresentava o programa disse, ele é uma pessoa neófita, não sabe o que está falando, está muito entusiasmado. Mas, gente, quando eu falei com ele no escritório, ele me deu um rascunho de um telegrama e 5 cruzeiros para mandar um telegrama o pastor Ari de Oliveira, lá na rua Duque de Caxias, em frente ao quartel, em Aquidauana, dizendo, olha, o telegrama, finanças impede viagem, cancela a campanha. Fui até o correio, tentei subir o correio, as escadas do correio, não consegui. Se eu vou esperar um pouquinho aqui, eu vou na culto de oração. Fui à terceira igreja do Evangelho Quadrangular, em Ponta Grossa, já tinha começado o culto de oração, e estava ali um movimento de oração, povo louvando, adorando, tudo de joelho, e eu entrei na igreja, senti uma cachoeira de água, um barulho de água na minha vida que, sabe, como que me gelasse o corpo com um jorro de água. Comecei a orar e uma profecia aconteceu. Minha gente, há um dom na Bíblia chamado profecia que você pode julgar, né? Eu disse que para vocês que houve muito escândalo sobre profecia, até caiu no desuso. Aquela profecia dizia que um servo de Deus tinha sido escolhido para ir para terras distantes, que seria uma bênção. Eu perguntei no pensamento se era eu. Eu estou falando contigo, meu servo. E eu disse, mas não tenho dinheiro no pensamento, já providenciei tudo. Quando terminou a reunião, como glorificando, se abraçando, eu ia saindo, um senhor chegou para mim e disse, olha, você é o missionário Ayrton, que já esteve lá em Campinho da Lagoa, contou umas experiências, eu sou de reserva. Eu sou o Calito Justus. Quero te dar uma oferta para você ir para o Mato Grosso. Só que eu não tenho aqui agora. Vá amanhã na frente do banco lá na Nova Rússia,
Banco Maverindos, que eu vou te dar um dinheiro. Vai lá, meio-dia. Eu fui a pé da minha casa, 31 de março, até o Banco Maverindos. Ele chegou perto do meio-dia, entrou no banco, ficou 1 hora lá dentro, voltou. Entrei no carro dele, um Dodge novo em folha, ainda com plástico nos bancos. Na esquina chamada, na Praça Getúlio Vargas, nós chamávamos de Praça dos Bichos, que ali havia um mini zoológico. Ele abriu a porta e disse, olha, eu tenho que ir para a reserva, você está aqui a oferta. Abriu uma pasta, eu não pedi nada para ele. Eu vi um monte de dinheiro, ele falou assim, pega esse dinheiro. Quanto? Tudo. Um maço de dinheiro. Mas tudo. Tudo. Eu não tinha onde guardar. Era um maço muito grande. Ele disse, pode agradecer a Deus. E eu saí, ele fechou a porta, aquele homem muito grande, assim, fechou a porta com a mão e foi embora. E eu corri numa barbearia, emprestei um jornal de cima da mesa do barbeiro, empresta o jornal aí, embolei aquele dinheiro e fui para casa. Cheguei em casa, mais ou menos calculo hoje, uns 8 mil reais. Eu estava completamente esfarrapado, sem sapato, sem roupa. Aí eu fui numa loja Hermes Macedo, do lado ali tinha uma loja de confecções, e comecei a comprar ternos, camisa, e o rapaz perguntava, mas você tem dinheiro? Eu, sapato, chinelo, malas, lenços, roupa de baixo, meias, camisas, uma mala cheia. Ainda, disse, quanto dá isso aqui? Ele disse, olha, dá 1.000 e pouco. Aí ele ficou, onde é que você arrumou meus dinheiro? Não, eu trabalhei para Deus. Me lembrei da oferta que eu dei para aquele pastor lá em Campina da Lagoa, gastei quase todo o dinheiro. Você quer que Deus retorne para você? Invista nas missões, invista em Deus, invista nos homens de Deus. Né? Aliás, eu estou até começando um novo plano, um novo projeto de vida, e estou esperando em Deus, na misericórdia de Deus. Aí comprei aquela mala, cheguei em casa, o pessoal disse, onde é que você vai? Vou para Mato Grosso. Vou pregar o evangelho lá. Embarquei para Curitiba, peguei a aviação Cometa, cheguei em São Paulo, só saía à noite, saí de manhã, cheguei de manhã em São Paulo. À noite saía a aviação Mota, cheguei de manhã, meio perto do meio-dia em Campo Grande, não conhecia aquele local, descobri um ônibus que ia para Aquidauana, um ônibus muito velho. Eu cheguei à tarde em Campo Grande, aliás, em Aquidauana, e usei até uma charrete naquela região, naquela cidade, que não tinha táxi, era uma charrete, que eu tinha mala, tinha mochila, e era um táxi, estava na frente da rodoviária. Me levou até lá, uma senhora estava lavando a igreja, ela disse, o pastor Ari foi no programa de rádio, aí já volta. Vem à noite, tem uma missão, você tem vindo, está chegando para... Eu começo uma campanha com o missionário do Paraná, mas não falei nada para ela. Ele chegou de bicicleta, me abraçou, me recolheu, ele morava no sul da igreja. Disse, esse é o missionário. Ela olhou para mim dos pés à cabeça, eu era muito jovem, muito magrinho, e Deus abençoou. Para encurtar a história, fiquei 3 anos na região do Mato Grosso. Com aquele dinheiro que eu levei, pude mandar de volta várias vezes, ajudando a casa da minha mãe, das minhas irmãs, não é? E eu viajei para o Mato Grosso em várias cidades. Coisas aconteceram, milagre, libertação. Estive em locais perigosos do Mato Grosso. Eu estive em Ladário, estive em Corumbá, estive em Miranda, estive em Jardim, Bela Vista. Em vários locais. Sofri um acidente no Mato Grosso. O caminhão que estava me levando bateu no outro. Muitas pessoas se machucaram, inclusive eu, mas não me quebrou, fui para o hospital. Graças a Deus não quebrou nenhum osso, mas o impacto foi muito grande. Não é? Estive na beira de um rio comemorando o Ano Novo, quando chegou mais de 200 índios. Nós tivemos que deixar o churrasco, as frutas, melancias, pegar a nossa Kombi e sair devagarinho, porque eles começaram a comer tudo que tinha ali. Então, minha gente, minhas experiências são estas. Os sinais seguirão os que creem. Eu creio em sinais, a idade já tem chegado para mim, mas eu sou por dentro um jovem. Creio na renovação, creio em milagres, creio em sinais, creio em maravilhas. Eu vou orar para você que precisa recomeçar, como eu estou recomeçando. Todo dia é dia de recomeço e Deus nos ajudará. Presta atenção, vou orar para você. Senhor, abençoa as pessoas que estão me ouvindo. Muitas delas precisam de um alcance seu, precisam de um levantar, precisam de uma brisa vinda do céu, de ânimo, de alegria, de renovo espiritual.
sejam abençoados em nome de Jesus, que os sinais possam seguir tua vida, no ministério, na tua casa. Esse sinal vai acontecer na casa de você que está doente, está acamado, está sofrido. Eu te abençoo, receba esta bênção em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê o prazer de viver. Minha gente, obrigado pela atenção. Eu volto a gravar mais mensagens para que possamos juntos se alegrar, compartilhar. São coisas da minha vida. Que Deus te abençoe e avivamento já. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.